ok? Que é o melhor, que seria o melhor cálculo, né? É o melhor cálculo. Aí a gente tem que brigar por essa questão dos 80% ou 20%. Você consegue ler aí? O contrato de trabalho fica... O Isaías Pereira de Souza perguntou se o contrato do funcionário público aposentado por invalidez pelo INSS também fica suspenso. Olha, uma característica da aposentadoria por invalidez, seu Isaías, é que a pessoa não pode exercer qualquer atividade laborativa. Eu não sei te falar com relação ao seu regime próprio de funcionário público e servidor municipal. Aqui o CERN, o foco do programa é o regime geral, o INSS. Mas posso te garantir que o INSS não admite aposentadoria por invalidez para quem exerce alguma atividade laborativa, ok? Com exceção no caso da Lei 142. Aí ele perguntou se o contrato fica suspenso. Sim, o contrato na iniciativa privada, o seu contrato da CLT, fica suspenso, né? Quer dizer que ele não terminou. Muita gente vem falar, doutor, mas não me deram baixa na carteira. Nem vão dar baixa na carteira, porque teu contrato está suspenso, ele não terminou. Ele está pendurado enquanto você estiver aposentado por invalidez. Eu presumo que funciona da mesma forma com o serviço público municipal. Segunda pergunta, Dana Clara. Doutor Tiago, quem está na aposentadoria por invalidez pode passar automaticamente para essa aposentadoria para deficiente? Dona Ana Clara, não. Depois de aposentado por invalidez, você só pode requerer a alteração da sua aposentadoria se você provar que já tinha direito à aposentadoria para o portador de deficiência antes de se aposentar por invalidez. Se você passou a ter direito depois, não é possível que estaríamos falando da desaposentação, que é cancelar um benefício, renunciar a um benefício para depois conseguir uma outra aposentadoria futura. A desaposentação não é possível, já foi vetada pelo INSS. Você só pode conseguir a troca de benefício por um benefício pelo direito adquirido. É a mesma coisa que você está aposentado por tempo de por idade e provar que já poderia estar aposentado por tempo de contribuição anteriormente. Ou então, a mesma coisa você conseguir a aposentadoria com uma data e provar que já poderia estar aposentado antes. Você faz uma revisão do seu benefício. Então, se você for aposentado por invalidez, mas provar que já poderia ter se aposentado como deficiente anteriormente, é muito difícil, é muito raro esse caso, porque a aposentadoria portador de deficiência começou em 2013, né, apenas há 10 anos, mas se você conseguir provar o direito adquirido, você pode sim pedir a troca da aposentadoria. Lembrando que o prazo para revisão de aposentadoria é de 10 anos. Tiago, essa aqui eu acho que já foi respondida, mas de qualquer maneira, dá uma reiterada aí. Se eu quiser trabalhar com carteira assinada, posso ou não ser o deficiente? Ser caracterizado como deficiente? Dona de Lima, sim, a senhora pode ser caracterizada como... Tiago de Lima. Tiago, perdão, que ele colocou o sobrenome antes. Tiago, meu xará, você pode sim ser enquadrado como um portador de necessidades especiais. Uma grande diferença que a gente falou aqui no começo é que o portador de deficiência não significa que é inválido. Só não pode trabalhar quem é aposentado por invalidez ou quem está afastado por auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, mas o portador de deficiência pode sim trabalhar, inclusive na condição de PCD. Existem as cotas para PCD, que impedem a empresa de mandar embora o funcionário, a não ser que substituam ele por outro nas mesmas condições, etc. O PCD tem até uma estabilidade relativa no quadro de funcionários da empresa. E sim, você pode e deve trabalhar se sentir em condições. Tanto que a aposentadoria para o portador de necessidades especiais, ela exige que você faça contribuições na condição de deficiente. 15 anos de contribuição para aposentadoria por idade para o PCD, enquanto deficiente. E como que a pessoa vai contribuir enquanto deficiente? Só se trabalhar. Bom, temos aqui a do meu amigo Max Miranda. Max de Miranda. Doutor Tiago, como fazemos para mudar esses cálculos que o INSS faz na aposentadoria por invalidez na espécie acidentária? Senhor Max, na aposentadoria por invalidez, a nova aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, se ela for na espécie acidentária, ela vem com um cálculo melhor do que na espécie previdenciária. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, tanto previdenciária quanto acidentária, tinham o mesmo cálculo. Hoje, a acidentária tem um cálculo melhor. Então, tem que realmente fazer um cálculo com um profissional antes de pedir a revisão do seu benefício. Mas existe, sim, sempre a possibilidade de você elevar o valor do seu benefício. Se você provar que poderia estar aposentado por outra espécie de benefício,
ou que você tinha direito à aposentadoria por invalidez antes da reforma, que se era na espécie acidentária, o seu cálculo seria de das 80% maiores contribuições. Se você recebe aposentadoria por invalidez previdenciária atualmente, você pode tentar alterar para a espécie acidentária, ou tentar caracterizar sua invalidez como anterior à reforma para conseguir um cálculo melhor. Ou se você se aposentou com base no tempo de contribuição, você pode tentar aumentar seu tempo de contribuição. Então, existe sim sempre formas de se... Sempre não, desculpe, em muitos casos, existem formas de se elevar o tempo de contribuição ou de se revisar o valor mensal recebido a título de aposentadoria, mesmo sem alterar o tempo de contribuição. A Dana Clara aqui, mas acho que isso a gente já Dana Clara respondeu. Alves dos Santos. Como fica quem está na aposentadoria por invalidez? Tem direito a essa aposentadoria? É a pergunta de agora há pouco da outra ouvinte. Não, só se provar que já tinha direito à aposentadoria do PCD antes de se afastar, né? Que o aposentado por invalidez, ele começa afastado, recebendo auxílio-doença. Então, antes de se afastar, se ele tinha direito, ou antes de se aposentar por invalidez, se ele tinha direito à aposentadoria para o portador de necessidades especiais, aí talvez ele tenha chance de substituir seu benefício. Aqui um elogio para o senhor aí, diz que o senhor é porreta aí, ó. Olha, muito obrigado, Fábio Soares Amaral. Doutor Tiago é porreta. O melhor não tem para ninguém. Obrigado, Fábio. Hoje tem bastante pergunta e comentário, né? Olha o canal Agir bombando aqui. Do senhor Cícero. Olha, seu Cícero Satori. Doutor Tiago Queiroz, você pode nos falar como funciona a visão monocular? Pode ser isento de imposto de renda no INSS? Se for aposentado por invalidez ou portador de deficiência grave, pode existir aquela isenção de imposto de renda. Mas aí são outros 500, é uma questão de direito tributário, né? A isenção do imposto de renda pode ser requerida, inclusive perante a União, perante a União Federal, mas isso depende de determinados fatores. O aposentado por invalidez, se for portador de doença grave, pode ser isento do imposto de renda. O Caco aí pode me corrigir. Se eu estiver errado. Caco, você é isento do imposto de renda? Não. Mas você é aposentado por invalidez. Sim, mas já foi recusado. As 3 vezes que eu pedi. Portador de doença grave, né? Isso. Sim, a invalidez leve não tem direito, não. Certo. Eles usam vários critérios lá. É que nem uma concessão dos 25%, doutor. Agora o resto da pergunta dele, por favor, coloca no seu Max aí de novo. Visão monocular. Visão monocular é considerada, é legalmente prevista como deficiência. Sempre foi, mas agora está na lei. Não adianta o INSS questionar. O INSS não pode fazer, depois da perícia, falar que o portador de visão monocular não é portador de deficiência. Ele é. A perícia vai servir no caso. Então, continua com o Max. O sujeito que tem visão monocular vai pedir aposentadoria para o portador de necessidades especiais, vai ser submetido à perícia. Mas o INSS depois não pode falar que não tem deficiência, porque a visão monocular é presumida em lei como uma deficiência para todos os efeitos legais. Fábio Soares, o que acabou de elogiar você pela pergunta aí. Olha, quem tem 15 anos de contribuição com 3 anos de auxílio-doença intercalado pode aposentar por idade? Olha, Fábio, essa é uma questão muito difícil. Para aposentadoria por portador de necessidades especiais, dificilmente você vai conseguir, porque os 3 anos em auxílio-doença não vão ser considerados como 3 anos de contribuição em deficiência. Para aposentadoria por idade comum, essa aí está em debate, mas quase a totalidade dos juízes tem entendido que o tempo em auxílio-doença pode ser considerado como carência. Nós já sabemos que o tempo em benefício por incapacidade, auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária, ele é considerado tempo de contribuição quando usufruído entre atividades. Quer dizer, o sujeito está trabalhando fichado em carteira, se afasta para receber auxílio-doença e volta, está entre atividades, quer dizer, ele tinha contribuição antes e depois, esse tempo é contado como tempo de contribuição. Ou o sujeito é autônomo, ele estava contribuindo, se afastou para receber auxílio-doença, quando terminou o auxílio-doença, voltou a contribuir. Esse tempo em auxílio-doença, os 3 anos que o Fábio falou, se estiverem entre contribuições, podem ser contados como tempo de contribuição. Outra coisa é a carência. A carência é aquele mínimo de contribuições mensais sem atraso, contribuição, pagamento. É uma questão que merece discussão, que inclusive voltou para a pauta do STF, tem um recurso lá suspenso,
Mas o STF já tinha se pronunciado anteriormente sobre isso. Não sei como isso pode ter voltado para a pauta do STF, Caco, porque o STF já tinha garantido esse direito ao segurado de computar o auxílio-doença entre atividades como carência, também para esses 15 anos da aposentadoria por idade. Entendeu? Então vale a pena brigar. Mas não para aposentadoria para o portador de necessidades especiais. Essa aí, infelizmente, você não vai conseguir caracterizar os 3 anos em auxílio-doença como tempo de contribuição em deficiência. Só essa aqui, a última. O profeta de Deus, quem é o profeta de Deus? Eu gostaria de saber o nome dele. Eu também eu já pedi para ele já faz um ano. Ele nunca fala o nome dele. Tá bom, seu profeta, vamos lá. Doutor Tiago, o auxílio-doença conta com o tempo de serviço junto com a aposentadoria por invalidez se o INSS der alta? Excelente pergunta do profeta de Deus. É outra coisa que a gente está brigando. Porque o benefício por incapacidade intercalado em contribuições, ele conta com o tempo de contribuição. Então, sempre que uma aposentadoria por invalidez é cessada e o sujeito me procura, eu aconselho ele a fazer uma contribuição para que essa aposentadoria por invalidez seja caracterizada como tempo de contribuição, porque foi intercalada entre contribuições. Lembra que eu falei que tem que ter contribuição antes e depois? Então é importante que a pessoa faça uma contribuição. Ah, doutor, mas se eu fizer uma contribuição, eu nunca vou receber uma aposentadoria por invalidez de volta. Eu falei, não por causa disso, não por causa de uma contribuição. Então, doutor, aqui a última para mim não ser injusto com o Douglas, porque ele tinha feito a pergunta também. A pergunta do profeta de Deus foi apropriada. Realmente, o auxílio-doença é computado como tempo, agora a aposentadoria, depois de cortada pelo INSS, é um assunto que vai dar pano para manga, vale a pena brigar. Minha opinião é, sim, pode ser computada, mas vale a pena brigar porque vai ter muita discussão disso na justiça. O Douglas Cortez perguntou, se eu trabalhar 15 anos como professor, eu consigo me aposentar aos 60 anos? Douglas, como professor ou em qualquer condição, se você for portador de necessidades especiais, você pode se aposentar aos 60 anos de idade com 15 anos de contribuição em deficiência. Se ele estivesse se referindo à aposentadoria do professor, aí é outra história, tá? É aquela aposentadoria antecipada para quem exerceu magistério, é outra coisa, tá? Mas estamos falando hoje da aposentadoria para o portador de necessidades especiais. Se os 15 anos forem contribuídos no período em que ele era portador de necessidades especiais, comprovadamente, lembra que eu falei que o início da deficiência tem que ser comprovado por documentos? Aí sim ele pode se aposentar aos 60 anos de idade.